Oi, pessoal. Voltando agora para nossas aulas de direito administrativo. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre desapropriação. A gente viu que a desapropriação é uma forma pela qual o poder público pode adquirir bens, certo? Não é a única, e também não é sequer a mais comum. A forma mais comum pela qual o poder público adquire bens é a licitação. Isso a gente pode ver ali no artigo 37 da Constituição. Deixa eu pegar aqui. Artigo 37. Ressalvados os casos especificados na legislação, isso é o 37, inciso 21. As obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação. O processo de licitação é um processo longo, com diversas fases, bem complexo, tem diversas regras, e a gente vai estudar ele no semestre seguinte, no Administrativo 2. É a nossa principal matéria no Administrativo 2, junto com concursos públicos e servidores públicos. Por exemplo, questões sobre o vencimento do servidor público, a remuneração, os benefícios que ele pode ter, certo? Enfim, tudo que envolver o servidor público, a questão da disciplina do servidor público, se ele comete falta, se ele pode ser demitido, se ele pode ser exonerado, se ele não pode, quais os casos, enfim, coisas que a gente vai ver depois no ADM2, junto então com a questão dos concursos e também com a questão da licitação. São os nossos principais assuntos que vão ficar para ADM2. Esse nosso último assunto, eu estava falando da desapropriação e da licitação, porque a gente vai falar agora sobre os bens públicos. Isso é um assunto um pouco mais enxuto, que a gente pode ver antes do final do semestre. Tá? Bens públicos é a nossa aula de hoje. Se vocês pegarem o Código Civil, tá? Apesar de a gente estar falando aqui de direito público, tem algumas definições que estão no Código Civil, ali do artigo 98 ao artigo 103 do Código Civil, mas a gente vai ver também alguns artigos da Constituição. Se vocês pegarem o Código Civil, então, no artigo 98 traz uma espécie de definição. São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencer. Tá? Pessoas jurídicas de direito público interno são aquelas que a gente já viu lá quando a gente falou em organização da administração. A gente falou nas nossas aulas presenciais lá no começo. Lembram? A gente viu a administração direta. União, estados e municípios são pessoas jurídicas de direito público interno. A gente viu também as autarquias, as fundações, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, são pessoas jurídicas de direito público interno. Tá? A gente vai ver que, obviamente, tem diferenças aqui entre empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias e fundações. Por isso que aquela matéria que a gente viu lá no começo do curso. Certo? Porque a gente precisa ter esses conceitos. Então tá, artigo 98 diz que é bem público os bens de propriedade da administração direta ou administração indireta. Estado, União, município, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, associações, agências reguladoras. Tá? Quais são os tipos de bens que podem ser bens públicos? Qualquer tipo, da mesma forma que os bens privados. Acredito que vocês tenham visto isso lá em Civil, não sei, Civil 2, 1, não sei. Tem bens que são corpóreos, incorpóreos, bens que são móveis, imóveis, tem bens que são créditos, tem bens que são ações, certo? Todos os tipos de bens podem ser públicos, não existe uma limitação. Então isso não tem maiores mistérios. O que existe uma reserva são alguns bens que são exclusivamente da União, alguns bens que são exclusivamente do Estado e outros que são exclusivamente do município. Tá? Então nem tudo pode ser bem do município, por exemplo. O município de Osório, Tramandaí, não pode ter qualquer bem. Assim como o Estado do Rio Grande do Sul também não pode ter qualquer bem. E, obviamente, para que haja alguma regra nesse sentido, limitando o poder dos estados, dos municípios e da União a adquirir bens, essa regra tem que estar na Constituição. Então, a gente volta lá para a Constituição para falar do artigo 20
tá? O artigo 20 fala, são bens da União. Então, aqui no artigo 20, a gente tem uma longa lista, que vai até ali o inciso 11, sendo que alguns dos incisos têm vários itens, de bens que só podem ser da União. Eu não vou cobrar aqui de vocês, nesse semestre, que saibam quais são os bens da União, porque a gente está fazendo aula à distância, prova à distância. Qual é o sentido de eu fazer uma pergunta que vocês facilmente conseguem verificar aqui lendo a lista, né? Mas é o tipo de pergunta que cai bastante em concurso. Então, se vocês pretendem fazer concurso, é bom dar uma olhada nessa lista. Mas, para não decorar a lista, porque é difícil de decorar, né? Uma coisa sem sentido é difícil de decorar, é melhor a gente entender. Então, que tipos de bens que são bens da União? Normalmente, a doutrina vai classificar. São bens da União, por exemplo, tudo que tiver a ver com segurança nacional. Tá? Por exemplo, se a gente olhar ali o inciso terceiro, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em seu território ou domínio que banhem mais de um estado ou sirvam de limite com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Por exemplo, se eu tenho um rio ou um lago que vem de outro país, ou que é fronteira com outro país, faz sentido que esse rio ou lago sejam bem da União e não do estado ou do município. Por quê? É importante que a União tenha controle sobre o que está sendo feito nesse fluxo, nesse curso de água, certo? Pode, por exemplo, o país estrangeiro tá colocando algum resíduo de indústria, um lixo industrial naquele rio que está vindo para o Brasil. Então, quem é que vai ter competência para eventualmente, se houver um conflito de interesses na utilização do rio? Vai ser a União. Então, obviamente, se cai lá a pergunta de concurso, é bem da União o rio que vem do Uruguai para o Brasil, do Paraguai para o Brasil, ou o rio, sei lá, interno no estado do Rio Grande do Sul, ou sei lá, coloca diversos tipos de bens. Vocês podem pensar, ver o que faz sentido. Nesse caso, faz sentido que seja bem da União o rio que vem de outro país ou que é fronteira com outro país, porque tem relação com segurança, tá? Outras questões que têm a ver com segurança. O inciso 2º, terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, certo? Se é indispensável para a defesa da fronteira uma terra abandonada, das fortificações e construções militares, faz sentido que seja bem da União. Inciso 6, o mar territorial, tá? O mar territorial é aquela porção do mar que é logo no começo do mar, tá? Não é a zona econômica. Tá? Depois a gente faz uma outra explicação sobre isso, sobre a diferença entre mar territorial e zona econômica. Mas o mar territorial é território brasileiro, tá? Tem uma zona mais longa que é a zona de exploração econômica do Brasil, tá? Todos os países podem explorar economicamente uma faixa do mar, mas não é território brasileiro, ou seja, qualquer um pode passar por ali. Agora, o mar territorial é uma faixa curta que é território brasileiro, e só pode ser território da União, certo? Então, mar territorial, inciso 6º. Terreno de marinha é o inciso 7º, tá? Ilhas limítrofes, tá? É o inciso 4, eu pulei, tá? Fala várias coisas ali sobre ilhas, mas fala ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, tá? Se tiver uma ilha que fica na fronteira com outro país, tem um rio com uma ilha no meio, essa ilha será terreno da União, por causa de uma questão de segurança. Alguns bens da União também são classificados como bens da União por terem relação com a economia nacional. Por exemplo, no inciso 5, recursos naturais da plataforma continental e zona econômica exclusiva. Que era o que eu estava falando agora para vocês. Zona econômica exclusiva. Descobriram petróleo lá, Rio de Janeiro. Ou, sei lá, em outro estado. É bem da União. Tá? Ainda que haja aqui um sistema todo que vai gerar royalties para o estado do Rio de Janeiro, mas o bem é da União. Tá? Então, estando na zona econômica exclusiva, é bem da União. Que mais? Energia hidráulica, inciso 8º. Tá? Então, vai construir uma hidrelétrica, Itaipu. Tá? Bem da União, não é bem do estado do Paraná. Recursos minerais, inciso 9. Os recursos minerais, inclusive do subsolo. Tem uma mina de ouro, uma jazida descoberta de ouro. Bem da União.
tá? Claro, a União pode vender o bem, licitar o bem para que uma empresa privada explore, certo? Que é o que acontece, porque a União não tem uma empresa pública atualmente que faça exploração. Vocês sabem, por exemplo, do caso, por exemplo, da Vale. A Vale teve diversos desastres aí ambientais recentes. Ela era uma empresa pública lá há muito tempo atrás, depois foi privatizada e explora, então, jazidas minerais. Tem outras, claro, não é a única. Tem diversas empresas que exploram jazidas minerais no país. Então, bens que tenham relação com a economia da União, faz sentido que sejam bens da União. Então, se cai a questão lá, recursos minerais, tu fica pensando, será que isso pode ser do município, do estado? Faz sentido que não, né? Faz sentido que seja da União. Senão, cada estado do Brasil poderia fazer o que quisesse com os seus bens minerais, ou com o petróleo, ou com... enfim, né? Então, há aqui uma uniformidade. Alguns bens são considerados bens da União por serem interesse público nacional. Por exemplo, o inciso 10º, que fala cavidades naturais subterrâneas, cavernas subterrâneas, sítios arqueológicos e pré-históricos. Tá? Se for descoberto um sítio arqueológico pré-histórico, uma questão aqui de direito à cultura, o interesse nacional, de preservação de um sítio arqueológico, uma comunidade que viveu há tantos anos atrás, é bem da União, certo? Terras indígenas, tá? A terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, inciso 11, tá? Interesse público nacional, não é interesse apenas local, ou municipal ou estadual, é um interesse nacional, tá? E alguns bens são apenas colocados como bem da União por serem extensos ao ponto de não poderem pertencer ao outro ente. O caso que aparece aqui, a gente tem que voltar lá no inciso 3º, porque fala além dos lagos e rios que banham mais de um país, tem também os que banham mais de um estado. Então, por exemplo, se tem um rio que atravessa diversos estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esse rio não pode pertencer apenas a um dos estados, porque ele passa pelo território de vários. Então, em função da extensão, esse também seria um bem da União, tá? O que importa? Importa para diversas coisas, certo? Além de serem bens da União e depender, então, da União definir o uso que vai dar a esses bens, a proteção e tudo mais. Se houver qualquer litígio envolvendo algum desses bens, se houver um litígio, essa ação deve correr, portanto, na Justiça Federal. Tá? A Constituição fala sobre isso, acho que é no artigo 102. Depois eu vejo aqui. Tá? O artigo 102 vai falar que são, então, de competência da Justiça Federal. Acho que é o artigo 102, não vou ficar falando do artigo errado, estou com a Constituição aqui na frente. Deixa eu ver. Não é 102. 105? Deixa eu ver. Perdi agora. Justiça Federal. Deixa eu achar aqui. É o 109? Tá? Artigo 109, tá? Trata da competência da Justiça Federal. As causas que a União ou autarquias, empresas públicas federais foram interessadas. Traz aqui a competência, tá? Artigo 109. Então, se for bem da União, a competência é da Justiça Federal. Beleza. A maioria dos bens que a Constituição define são esses da União que a gente acabou de ver, tá? Envolvendo, então, interesse público nacional, envolvendo segurança nacional, economia nacional. Alguns bens a Constituição diz que são estaduais, e isso a gente encontra ali no artigo 26. Incluem-se entre os bens dos estados águas superficiais ou subterrâneas fluentes emergentes em depósito, ressalvado nesses casos na forma da lei as decorrentes de obras da União. Tá? Então, se tiver um lago, um rio dentro do estado do Rio Grande do Sul, ele é bem do estado. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, as terras devolutas não compreendidas entre da União. Então, é basicamente aquelas áreas que não fazem parte daquela lista que a gente viu lá no artigo 20. Pode ser um rio,
pode ser uma ilha, pode ser uma terra abandonada, uma terra devoluta. Se não for bem da União, passa a ser bem do Estado. Tá? É apenas por exclusão aqui. Tá? É bem simples. Por isso, o importante é saber quais são lá os bens que são da União. E se a gente seguir mais um pouquinho, a gente tem os bens do município no artigo 30. Tá? O artigo 30, chegando aqui, diz que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local e também serão bens do município aqueles bens que forem locais, tá? Prédios públicos, enfim, serão bens municipais. Aquilo que não tiver lá nas listas do artigo 20 e do artigo 26 sobra para o município. Tranquilo? Então essa parte da normativa constitucional que estabelece que alguns bens são apenas da União ou apenas dos estados, tá? Eu não vou fazer perguntas sobre essa parte da Constituição na prova, porque não faria sentido nenhum. O que eu vou perguntar? Me pergunta quais são os bens da União? Tal coisa é bem da União ou não? Não faz sentido. Tá? Então eu não vou perguntar. Mas, como eu falei para vocês, é bem importante se vocês estiverem fazendo concurso, tá? Porque, obviamente, muito fácil de fazer questão de concurso perguntando se algo é ou não bem da União. Eu queria só voltar aqui no artigo 20, que eu não falei aqui do parágrafo, tá? Parágrafo 1º. É assegurada nos termos da lei à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios a participação nos resultados da exploração do petróleo ou gás natural, recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração, tá? Então, era aquela questão que eu falei do petróleo, tá? O petróleo foi descoberto lá no Rio de Janeiro, diz ali, bem da União, mas é assegurada aos estados, distritos e municípios participação nos resultados da exploração. Então, há aqui um royalty que é pago para o estado ou para o município, no caso da descoberta de um recurso, petróleo, gás natural. Tá? Parágrafo 1º, tinha falado isso. E parágrafo 2º, a faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Faixa de fronteira é uma faixa de 150 km ao longo das fronteiras terrestres, não é bem da União, tá? Então isso é importante. É óbvio, se lê com atenção um artigo, mas às vezes as pessoas se enganam, porque o artigo fala, é bem da União. Bem da União é do inciso 1 até o inciso 11. O parágrafo 2º não é bem da União. O parágrafo não continua a partir dos 2 pontos que tem no caput, né? Diz, a faixa de fronteira é considerada fundamental para a defesa do território nacional. E a ocupação e utilização serão reguladas em lei, mas não significa que é bem da União. Senão, 150 quilômetros de largura da fronteira seria bem da União, não teria propriedade privada. Isso é óbvio que não acontece. Tem diversas cidades com diversas propriedades. Certo? Isso não é verdade. Então não faz sentido imaginar que a faixa de fronteira é bem da União. É só pensar um pouquinho. Mas ela pode sofrer uma utilização e regulação. Por exemplo, pode ter uma lei que proíba a construção de pequenos aeroportos. Tá? A pessoa tem um campo lá e quer construir um aeroporto. E aí a União acha que aquilo pode gerar uma questão de risco em função de países estrangeiros poderem utilizar aquela construção. Então, limita a construção. Tá? Isso não quer dizer que seja bem da União, apenas há uma limitação aqui na propriedade. Tranquilo? Então, faixa de fronteira, parágrafo 2º, não é bem da União, apenas pode haver uma limitação regulada em lei. Tranquilo? Tá, agora sim, voltando para o Código Civil lá. Código Civil. Artigo 99. Vai falar sobre a destinação dos bens públicos. Tem 3 categorias. Tem os bens de uso comum do povo, que são os rios, os mares, as estradas, as ruas, as praças, tá? Qualquer pessoa pode entrar e sair livremente, qualquer pessoa pode usar. Um bem de uso comum do povo, ninguém precisa pedir autorização para usar. Pode ir numa praça pública, na praia, tá? Isso é um bem de uso livre. A diferença para o bem de uso especial, que é a segunda categoria. Edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive das autarquias. Os bens de uso especial são aqueles que apenas a pessoa destinada pela lei
ou por um ato administrativo, pode usar. Por exemplo, um automóvel da prefeitura ou da Secretaria de Saúde. Eu não posso. Ah, não, eu quero usar o automóvel. Não tem cabimento, certo? Quero usar o carro da prefeitura. O carro da prefeitura é destinado a um uso especial. Ele é usado especialmente para a pessoa que trabalha está em serviço público utilizar. Tá? Então, não posso qualquer um usar. Essa é a diferença, o bem de uso comum do bem de uso especial. O bem de uso especial ele serve para um serviço público. Pode ser o prédio da biblioteca pública, o prédio da escola pública, o prédio da prefeitura, o prédio de uma autarquia. Tá? Esses são bens especiais, eles não podem qualquer pessoa da população querer usar porque o bem é público, não é como uma praça, tá? Uma praça, o que diz ali, um rio, uma rua é livre, qualquer um pode adentrar, pode usar livremente, mas um bem de uso especial é apenas a pessoa que a lei e os atos administrativos, eventualmente um decreto, regulamento, uma portaria, determinam que deve utilizar e vai ter o uso condicionado ao serviço público que está sendo prestado. Tá? E, por sua vez, o bem dominical, que é a terceira hipótese ali, é o bem que não é dada nenhuma destinação no serviço público. Bens que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. São bens que não são utilizados para serviço nenhum. Tá? Então a gente faz por exclusão. Se o bem é de uso de qualquer pessoa livremente, ele é de uso comum. Se o bem é de uso por pessoas específicas da administração para prestar o serviço público, ele é de uso especial. E se o bem apenas pertence à administração, mas ela não usa e ninguém mais pode usar, ele é dominical. O que isso importa? Uma das questões que vai importar, essa questão do bem ser de uso comum, uso especial ou dominical, é a questão da possibilidade de alienação do bem. Tá? Se vocês olharem o artigo 100, diz os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Tá? Então, o bem de uso comum e o de uso especial são inalienáveis. A administração pública não pode vender. Tá? Ela não pode leiloar o bem que está sendo usado pela administração, certo? Então, primeiro, ela precisa fazer o que se chama de desafetação. Aí entra um outro conceito, tá? Afetação e desafetação. Isso é um conceito doutrinário, não está na lei. Mas é bem simples, tá? O que se diz é que o bem está afetado quando ele é um bem de uso especial, porque ele está sendo destinado a um serviço público. Isso é a afetação. A desafetação é o bem que deixa de receber destinação no serviço público. A questão é, não é necessário um ato formal de desafetação. A desafetação se dá por um fato, certo? Se o bem deixa de ser utilizado porque alguma coisa aconteceu, seja lá o que for, ele está automaticamente desafetado. Não precisa haver uma portaria, um decreto assinando, estou desafetando os bens tais. Isso acontece e deve ser demonstrado pela prática. Tá? Vamos supor que a administração faça uma licitação para adquirir novos computadores para o serviço. Tá? Tem um computador velho lá na administração travando. Aí a administração vai comprar computadores novos para prestar melhor o serviço. Ela não precisa fazer um decreto dizendo eu estou desafetando os computadores antigos. Compra os computadores novos, coloca os computadores antigos no lugar. Se não tem o que fazer com aqueles computadores antigos, eles estão automaticamente desafetados e aí vai ter a lei disciplinando como que vai ser feito o descarte deles. Se eles são inservíveis, eles podem ser descartados, claro, vai ter que respeitar, por exemplo, normas ambientais, não vai jogar em qualquer lugar. Se eles podem ser utilizados, eles podem ser eventualmente doados ou leiloados, vai depender do caso, do bem, tá? Se ele não prestar para mais nada, ele vai ser descartado. Se ele for ainda possível de ser utilizado, ele pode eventualmente ser leiloado. Tá? A mesma coisa se a administração deseja construir um novo prédio público. Vamos supor uma cidade pequena tinha uma prefeitura pequena, mas agora a cidade cresceu, precisa de uma prefeitura nova. Aí compra um prédio novo, constrói a prefeitura nova, e o que vai fazer com aquele prédio antigo? Se não tem o que fazer, pode leiloar o prédio antigo. Tá? E não precisa haver um ato formal aqui de desafetação. É isso. O bem ele se torna dominical quando ele para de ser útil para o serviço que ele era anteriormente. Tá?
Então, apenas essa mudança é suficiente. Isso pode se dar até por questões alheias à vontade da administração. Tem exemplos. Uma viatura policial sofre um acidente com a viatura e dá perda total. Automaticamente aquele bem é considerado desafetado, porque ele não serve mais para o serviço público. Tá? Deu perda total, tudo bem, paciência, vai ter que adquirir a viatura nova, só que não precisa um ato formal dizendo que a viatura está desafetada porque deu perda total. Pronto, isso já é suficiente para permitir que o bem seja então alienado ou descartado. Aconteceu um fato aqui que automaticamente permite a retirada daquele patrimônio, porque ele se torna dominical no momento que ele deixa de ter uso vinculado a qualquer serviço público. Tá? Então isso é a inalienabilidade dos bens de uso comum ou uso especial, e alguns autores vão chamar de alienabilidade condicionada. Tá? Ou seja, alienabilidade é a possibilidade de vender, alienar. Condicionada, qual é a condição? Que o bem seja dominical. Tá? Alienabilidade condicionada é parte do regime jurídico dos bens públicos. Possibilidade de venda do bem quando ele for bem dominical. Outras questões do regime jurídico dos bens públicos, e aqui já encaminhando para terminar a parte da matéria. Porque o que a gente quer saber é qual é a diferença entre um bem público e um bem particular, né? Eu tenho aqui o celular que eu estou usando para gravar a aula. Ele é um bem particular. Agora, a administração pode ter um telefone que é público. Qual é a diferença entre o bem público e o bem particular? Tem que ter alguma diferença, senão não preciso de regra nenhuma. Uma das diferenças eu acabei de falar, não posso vender. Se o bem é público, o administrador não pode sair vendendo os bens como ele quiser. O prefeito é eleito, eu quero vender tudo aqui. Sai vendendo, não pode. Tá? Agora, outra questão. Se eu tenho um automóvel e estou devendo para alguém, tá? Tenho uma dívida, o que podem fazer? Podem penhorar o meu automóvel, certo? Se eu estou devendo para o banco pode penhorar meu automóvel. Não tenho dinheiro para pagar a dívida, mas tenho um automóvel, pode penhorar meu automóvel. Agora, se tu tem uma ação contra o poder público, tá? Tem uma ação contra o poder público, pode ser uma responsabilidade civil, sofreu dano lá por causa da prefeitura, ou pode ser um servidor público que tem uma ação contra o poder público. Enfim, a pessoa ganhou uma ação contra o poder público. E o poder público vai pagar aquela ação. Posso pedir para penhorar o automóvel da prefeitura para pagar a minha ação? Óbvio que não, né? Vou deixar a administração sem prestar o serviço para pagar a dívida? Não seria correto. Haveria aí uma violação do interesse público, certo? Se o bem está sendo utilizado para prestar o serviço público, não faz sentido ele ser retirado da administração para pagar uma dívida. Então, os bens públicos de uso comum ou de uso especial ou dominicais são impenhoráveis. Quaisquer bem público é impenhorável. Por quê? Diz a Constituição no artigo 100. Né? Artigo 100 da Constituição. Chegando aqui. Artigo 100. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, Estadual, Distrital, Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Tá? Então, a forma pela qual o Estado, o município, a União paga suas dívidas é um precatório. Tá? Então, se tu ganha uma ação, tu entra na fila dos precatórios. Aí tem a ordem cronológica, porque é para garantir a impessoalidade. Né? A administração, a gente viu lá nos princípios, ela não pode beneficiar alguém. Então ela não pode pagar a tua ação que tu recém ganhou e deixar alguém esperando 5 anos. Tá? Tem alguém esperando há 5 anos, mas ela quer pagar a tua, ela não quer pagar a outra. Tá? Então tem uma ordem cronológica de precatórios. Eles vão sendo registrados e conforme vai havendo dinheiro, a administração vai pagando aqueles precatórios. Tá? Não vai penhorar bem, vai pagar mediante precatórios. Então, impenhorabilidade. Primeira característica, alienabilidade condicionada. Segunda, impenhorabilidade. Terceira agora, se chama imprescritibilidade. O que significa imprescritibilidade? Os bens públicos não prescrevem? Não, não é isso. Por quê? O que significa prescrever? Um bem não pode prescrever, certo? O que é a imprescritibilidade quando tratada dos bens? É o artigo 102. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Tá? É isso que é a imprescritibilidade dos bens públicos. Portanto, se uma pessoa constrói uma casa no terreno da prefeitura, a prefeitura tem um terreno, a pessoa foi lá, construiu, aí a prefeitura nunca deu bola.
15 anos depois a pessoa quer entrar com uma uso capião do bem. Não vai levar, porque o bem público não está sujeito a uso capião, imprescritibilidade do bem público. Tá? É a terceira característica do regime jurídico dos bens públicos. E a última é a não onerabilidade. E o que significa a não onerabilidade? É a impossibilidade de instituição de ônus reais sobre os bens públicos. O que são ônus reais? Não sei se vocês já estão fazendo a cadeira de direitos reais, civil 5, eu acho. São hipoteca, penhor, anticrese. Tá? Esses ônus reais não podem ser impostos sobre os bens públicos. Então eu não posso hipotecar o prédio da prefeitura, hipotecar o prédio do estado, ou fazer o penhor no registro, no caso, né? Aqui não se trata da penhora judicial, ou a anticrese. Tá? A anticrese é receber os frutos do bem. Tá? Tem a ver com os aluguéis, por exemplo. Isso vocês estudam de forma mais aprofundada lá em direitos reais, mas nada disso pode ser aplicado aos bens públicos. Tá bem? Última coisa ali, o parágrafo único do artigo 99, não dispondo a lei em contrário, consideram dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado a que se tenha dado estrutura de direito público que se tenha dado estrutura de direito privado. São as empresas públicas da sociedade de economia mista, certo? E isso, a gente já falou ao longo do semestre, é aquela diferença. A gente viu isso quando a gente falou lá sobre a organização do Estado, a diferença entre, então, empresas públicas da sociedade de economia mista e autarquias e fundações. Por quê? Se eu falei para vocês que o Estado, o município não pode vender os bens que ele está usando, os bens de uso especial ele não pode alienar, se isso valer para uma sociedade de economia mista, por exemplo, para o Banrisul, ou para, sei lá, para uma empresa pública, essa empresa vai ter muita dificuldade em operar. Ela pode precisar vender os bens, pode, enfim, precisar disso para atuar no mercado. Então, se ela não puder vender os bens, isso vai ser um problema para ela atuar, para ela competir no mercado. Então, as pessoas jurídicas de direito público que têm estrutura de direito privado, todos os bens são dominicais, ela pode vender livremente. Tá? Para prestar o serviço dela, ela pode vender os bens que ela entender. Se o Banco do Brasil quiser fechar uma agência e vender, o prédio pode, tranquilamente. Tá? Porque ela é, então, estrutura de direito privado, ela compete com outros bancos. Se ela não puder fazer isso, ela não vai conseguir competir com outros bancos. Tá? Então, apenas essa distinção que mostra como é importante que a gente conheça aquelas diferenças entre empresas públicas, autarquias, sociedade de economia mista, fundações e tal. Tá bem? Basicamente, isso são os principais pontos aqui sobre os bens públicos. Tá? Artigo 98 ao 103 do Código Civil, artigo 20 e 26 da Constituição, além ali daquela questão do artigo 100 sobre os precatórios, deem uma olhadinha, e esses conceitos sobre o regime jurídico: alienabilidade condicionada, impenhorabilidade, imprescritibilidade e não onerabilidade. Esse é o regime jurídico. E também aquele conceito de afetação e desafetação, são os principais pontos. Essa questão do regime jurídico, ela é importante porque às vezes a gente fala, isso é lei ou regra ou norma de direito público, isso é norma de direito privado. E nunca fica bem claro o que é uma norma de direito público, o que é uma norma de direito privado. E eu falei para vocês já em outras ocasiões, as normas de direito público são aquelas que diferenciam o direito público do direito privado. Se eu tenho um bem privado, meu carro, por exemplo, eu posso vender a hora que eu quiser, eu não tenho alienabilidade condicionada. Ele pode ser penhorado se eu tiver dívida, ele não vai sofrer uso capião, porque o uso capião é sobre bens imóveis, tá? Mas aí eu dei o exemplo do carro, mas se fosse o meu terreno ele pode ser vendido a hora que eu quiser, o meu terreno ele pode ser penhorado se eu tiver dívida, o meu terreno pode sofrer uso capião se eu abandonar e alguém construir uma casa lá, e o meu terreno pode ser dado em hipoteca, por exemplo, eu quero pegar um empréstimo e eu vou dar o meu bem em garantia, o meu terreno em garantia, eu posso fazer tudo isso com o meu terreno. Agora, o bem público não, porque há aqui normas de direito público, diferentes das normas de direito privado. A norma de direito público é alienabilidade condicionada, impenhorabilidade, imprescritibilidade e não onerabilidade. Tá? Porque às vezes a gente fala, ao longo de várias matérias do curso, isso às vezes é mencionado, a norma de direito público e norma de direito privado. E não é nunca bem explicado quais são as normas de direito público. Aqui a gente tem um exemplo, então, de normas de direito público, que é a diferença entre os bens públicos dos bens privados. Tá bem? Por hoje é só, e a gente se vê logo em seguida.
Não esqueçam do trabalho que eu mandei semana passada, hein? Beijos!